O rápido avanço da inteligência artificial nos últimos tempos tem surpreendido estudiosos e leigos no assunto. Essa tecnologia é capaz de gerar textos, imagens, áudios e vídeos de forma totalmente autônoma a partir de um gigantesco banco de dados. No mundo dos negócios, a inteligência artificial tem sido usada como uma importante ferramenta na interação com os clientes, no estudo de mercado e também nas tomadas de decisão mais assertivas. No Repórter Empreender de hoje, vamos conhecer os avanços da inteligência artificial, as vantagens competitivas para os negócios e as tendências do setor. É importante a gente dizer que a inteligência artificial ela não é nova, né? Então, ela surgiu, digamos assim, à medida que foram se desenvolvendo os primeiros computadores. Então, desde o pós-guerra, lá desde 1940, e ali no início dos anos, ali no meio, né, 2015, 2018, mais ou menos, você teve um novo impulso da inteligência artificial. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente está dizendo sobre máquinas que trabalham independentemente ou a partir de um comando. Então, as máquinas trabalhando não são novidade. A gente já tem o computador, a gente já tem o smartphone, a gente já tem os algoritmos espalhados por vários lugares. Só que lá por 2015, a gente teve um aumento de capacidade de processamento desses dados. E foi justamente quando surgiram novas iniciativas para potencializar essa inteligência artificial. Então, por exemplo, em 2018 surge a OpenAI, que foi quem criou o ChatGPT, que depois se popularizou. Então, a grande diferença é que agora a gente tem uma nova fase com uma capacidade de processamento de dados muito grande e capaz de desenvolver redes neurais que simulem o comportamento humano, que simulem a forma de raciocínio humano, e isso abre inúmeras possibilidades, inclusive com uma gama de informações que até antes a gente não tinha acesso. Olha, se a gente for pensar que, assim como eu falei, a inteligência artificial, essa nova inteligência artificial generativa, ela consegue reproduzir o modo de pensar do ser humano, reproduzir até comportamentos humanos, falas humanas, com uma capacidade de processamento e de produtividade muito maior, eu acredito que quem não se adaptar pode correr o risco de perder o emprego. Esse é um dos grandes dilemas que tem se apresentado. Então vamos pensar, atualmente é possível a gente ter um profissional que só tenha aprendido a datilografar e não tenha aprendido a usar um computador ou um smartphone, por exemplo? É muito difícil. Então, assim como algumas carreiras e algumas profissões e algumas áreas de atuação já foram completamente transformadas à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo, da mesma forma eu acredito que a inteligência artificial vai proporcionar essa mudança de carreira, essa mudança de curso para algumas dessas áreas de atuação. Eu acho que no momento atual, quem consegue enxergar as oportunidades para essas profissões acaba saindo na frente. Olha, se a gente for pensar, a gente já teve diversos filmes distópicos aí, desses filmes em que uma máquina assume um comportamento humano e destrói toda a humanidade ou salva a humanidade, A gente não chegou a esse ponto, acho que a gente vai conseguir colocar alguns limites. Tem bastante gente assustada com como essa tecnologia está avançando, como digamos assim, esse simulacro de um comportamento humano está avançando. Inclusive, recentemente um abaixo-assinado envolvendo centenas de autoridades no assunto pediram para dar um freio nessa inteligência artificial, assim, no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, se a gente for pensar num cenário de filme, a gente ainda não chegou lá e espero que não chegue. No mundo dos negócios, a inteligência artificial também pode ser um grande diferencial competitivo. Segundo uma pesquisa da IBM, pelo menos 41% das empresas brasileiras já usam essa tecnologia ativamente nos processos. Um dos exemplos é no atendimento ao consumidor.
A expectativa é que a inteligência artificial vai proporcionar 95% de todas as interações com os clientes até 2025, incluindo conversas ao vivo e por telefone. Outro destaque para o uso da inteligência artificial no empreendedorismo é a análise de mercado. Essa nova fase de inteligência artificial, eu sempre gosto de chamar assim, dado que tem, uma grande diferença, ela possibilita que empreendedores, por exemplo, até mesmo antes de abrir uma empresa, antes de criar o seu próprio negócio, ele tenha informações sobre a viabilidade, sobre possíveis concorrentes, ele consiga, a partir da validação dessa ideia, com algumas ferramentas, gerar um site automaticamente, fazer até espionar concorrentes, artificialmente, a partir de um comando que você dá para uma máquina. Então, que você possa, por exemplo, em vez de utilizar profissionais que a princípio você não teria condições de contratar, você consiga passar isso para um assistente virtual. Você consegue analisar documentos inteiros, por exemplo, analisar um contrato, pedir para elaborar um contrato, analisar um contrato e ver se há falhas, ver se há, por exemplo, pegadinhas, cascas de banana nesse contrato. Então, inclusive ajudando a desenvolver planilhas, inclusive ajudando a desenvolver um fluxo de negócio, ajudando a validar se as suas decisões para aquele negócio estão corretas, se estão indo na direção correta. Como você pode ter um conselheiro, você pode ter um sócio, você pode ter um assistente, de forma virtual. É óbvio, isso não substitui a capacidade de um humano profissional, com experiência na área, mas isso pode, pelo menos, dar um pontapé inicial, abrir um pouco o panorama inicialmente de quem, por exemplo, está abrindo uma empresa, que precisa ter muitas informações, às vezes está inseguro. Trocar uma ideia, ainda que seja com um robô, pode facilitar essas decisões e ajudar na tomada desse risco, desse processo, inclusive a mitigar esses riscos. Para auxiliar os empreendedores a tomarem decisões mais assertivas, a empresa Unisoma desenvolveu soluções de inteligência artificial para diversos setores de negócios. Meu nome é Luciano Moura, eu tenho 48 anos e hoje sou diretor comercial da Unisoma. A Unisoma tem uma gama interessante de serviços para o mercado. Basicamente, a Unisoma ela desenvolve soluções computacionais para suporte às decisões corporativas, mas sempre com inteligência artificial embarcada. Seja para construir uma ferramenta, seja para fazer um estudo analítico, a Unisoma resolve problemas de negócio se utilizando das técnicas e metodologias de inteligência artificial. Aqui na Unisoma, a gente acredita que a inteligência artificial vem para potencializar as decisões humanas. A nossa proposta de trabalho é transformar o ambiente de decisões das empresas, levando aquele decisor que trabalha no ambiente empírico, tendo que combinar as variáveis, tendo que tratar a complexidade do seu problema, para um ambiente analítico, em que a geração dessas soluções, em que o tratamento das variáveis, o tratamento da complexidade é feito por uma ferramenta específica para isso, e esse decisor que conhece muito do negócio, conhece muito do mercado, ele pode usar o seu tempo de uma maneira mais nobre, simulando cenários, testando premissas, fazendo análises. O que a gente sente é um pouco de falta de conhecimento no mercado. Isso gera algumas barreiras para a inteligência artificial. Quando a falta de conhecimento é sobre o potencial de aplicação dessas metodologias, desses algoritmos, isso gera resistência das empresas. Quando a falta de conhecimento se dá sobre os limites da aplicação dessas técnicas, aí a barreira passa a ser algo parecido com euforia, ou seja, a gente vê alguns clientes que querem resolver tudo, como se fosse uma panaceia, e aí isso gera uma frustração, porque a expectativa está incorreta. As empresas que se utilizam de inteligência artificial como suporte às suas decisões têm vantagens claras em relação aos seus concorrentes.
Primeiro, elas conseguem antecipar acontecimentos. Não são só indicadores, são acontecimentos. Então você consegue ver que lá na frente você vai ter um gargalo produtivo, um gargalo logístico, e aí tem tempo, né, de resolver isso. Essas empresas conseguem tomar decisões melhores porque essas tecnologias elas dão apoio a essas decisões, fazendo combinações, correlações de variáveis, indicando os caminhos mais corretos. Essas empresas elas têm mais governança porque trabalham melhor os seus dados, mas acima de tudo, um diferencial que para mim é importantíssimo é que essas empresas elas já conseguem responder perguntas que seus concorrentes ainda nem se fazem. Vamos falar um pouco sobre cases. Eu vou falar dois aqui. Numa abordagem que a gente chama de prescritivo, em que a inteligência artificial ela é utilizada para sugerir uma solução. E aí eu acho que os exemplos mais bem-sucedidos vão na linha de ferramentas de planejamento integrado. Então a gente trabalhou com várias empresas em vários segmentos de mercado, em que cada departamento tomava a sua decisão olhando para seus próprios indicadores. Então, produção olhava para o que era melhor para a produção, setup, lotes, etc. O comercial olhava para o mix mais rentável. O pessoal de suprimentos olhava para a compra mais interessante, mas não necessariamente olhavam para um indicador interessante para a empresa como um todo. Nossas ferramentas de planejamento integrado, elas promovem essa conversa e fazem uma sugestão que olham para todos os pontos de decisão da cadeia. Então, o que comprar, quando comprar, como abastecer, que mix produzir, se devo ou não transferir produtos intermediários, reabasteço os centros de distribuição, atendo que mercado, desabasteço que mercado, sempre olhando para variações de preços e custos e tributações ao longo dessa cadeia de valor. Os resultados são impressionantes, tá? A gente conseguiu registrar aí melhoras de 5% na margem de contribuição aí dessas empresas. Em preditivo, a gente também tem uma série aí de aplicações, mas talvez a mais conhecida, mais difundida no mercado, seja previsão de demanda. A gente já construiu aí ferramentas que prevêem demanda dos mais diferentes segmentos e o que a gente percebe é que essas previsões elas acabam se aproximando muito mais do número real. O que a gente percebe, em média, é uma redução de 20, 25% no erro de previsão dessas demandas. Sobre o perfil dos clientes, isso vem mudando. Ainda hoje, a aplicação de metodologias de inteligência artificial mais comum em grandes corporações que têm complexidade na sua tomada de decisões, complexidade na análise de dados, mas que ainda têm procedimentos empíricos na solução desses desafios. Mas isso está mudando. A gente vê que empresas de menor porte começam a se interessar, começam a procurar a solução de seus desafios nessas metodologias. Eu vejo que o mercado de inteligência artificial está em plena expansão, né? Os investimentos que são feitos nessa área são enormes, com diferentes fins, mas são enormes. Acho que daqui a pouco a inteligência artificial ela não vai ser um diferencial competitivo das empresas. Ela de fato vai definir qual é a empresa que fica no mercado e a empresa que sai do mercado. Tem espaço para novos competidores? Com toda certeza. O importante é tentar entender um gap de mercado, entender se você tem conhecimento para suprir aquele gap, enfim, investir em conhecimento e aplicação dessa metodologia no mercado. Empreender, seja qual for a área, nunca é fácil, mas aqui vai uma dica para quem quer empreender nessa área de inteligência artificial. Estude o mercado,
tente perceber uma pergunta que ainda não foi respondida. Tente perceber um desafio em que não tem outras empresas atuando para resolvê-lo. Se você tem esse conhecimento, você tem bastante espaço nesse mercado. A Unisoma tem planos para o futuro. Tipicamente, se você olhar o nosso portfólio de clientes, você vai ver grandes corporações. O que a gente já começa a fazer, mas é um plano de alguns anos, é levar esse conhecimento e esse poder de decisão gerado pelas metodologias de inteligência artificial para empresas de médio porte, seja para aplicações de planejamento, seja para aplicações de demanda, seja para aplicações de identificação de fraudes, medição de riscos, etc. No próximo bloco, vamos conferir uma entrevista exclusiva com Guilherme Pacheco, um empreendedor que presta serviços para uma empresa que usa a inteligência artificial nos seus processos. Guilherme vai nos falar sobre a trajetória dele profissional com inteligência artificial e dar dicas para quem quer empreender nesta área. Repórter Empreender volta já já. Bom, estou agora com o Guilherme Pacheco. O Guilherme é líder de produtos da BackSap. É uma plataforma que potencializa a relação entre as empresas, simplificando os processos por meio da automação e da inteligência artificial. Guilherme, há quanto tempo você trabalha na BackSap? Eu atuo na BackSap há 1 ano e 10 meses. Quais os serviços oferecidos pela BackSap? Hoje a BackSap a gente atua como uma plataforma SaaS e uma nomenclatura um pouquinho mais simplificada. SaaS significa Software as a Service, onde nós atendemos por modelos de assinatura, né? Então o pessoal que já está acostumado a utilizar aplicativos aí e coisas do gênero, onde eles assinam ali, pagam a mensalidade, a gente atua de forma semelhante ali para auxiliar grandes empresas que nós temos aí na nossa carteira de clientes a gerenciar o risco com fornecedores e com profissionais terceirizados em suas empresas. E a gente utiliza a IA para conseguir estar potencializando aí essa relação aí que as empresas contratantes e empresas fornecedores possuem entre elas. O que você faz exatamente lá na BackSap? Me explique em detalhes. Certo. Bom, eu na BackSap atuo como head de produtos, né, o líder de produtos, e a minha função diária é estar entendendo ali como que a gente pode estar sempre buscando pesquisar, entender o comportamento dos nossos usuários e também buscar novas oportunidades de negócio para estar casando a necessidade do usuário junto com os objetivos que o negócio tem e criar uma solução, um produto que seja escalável, consiga estar sempre resolvendo as dores do usuário e também atingindo novos mercados, novas linhas de produto ou até mesmo melhorias em produtos já existentes. Antes da BackSap, você já trabalhava com tecnologia, inteligência artificial? Me conte um pouco da sua trajetória. Bom, antes da BackSap eu já atuava, comecei minha carreira atuando como na área de tecnologia especificamente para produtos, atuando como analista de requisitos, onde eu já fazia ali um pouquinho dessa jornada de entender ali as dores do usuário e começar a entender como que isso pode ser traduzido para uma solução, um software, né, um programa, um sistema. E após ali 4 anos trabalhando com isso, eu também tive a oportunidade de estar fundando uma startup, tá, em meados de 2019, e atuando como fundador, a gente acaba atuando um pouquinho como comercial, como marketing, como produto, até com desenvolvimento. E depois dessa boa expertise que eu consegui, eu tive a oportunidade, depois ali de 5 anos mais ou menos de experiência, de estar entrando na BackSap, que é onde eu estou hoje, e estou ali atuando como head de produtos. Para fazer esse trabalho que você faz hoje, precisou de uma qualificação específica? Perfeito. Bom, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas. Não é necessário para você entrar nessa área você ter uma formação específica na área de tecnologia, mas a faculdade te abre os olhos para o mercado. Ela me dá uma noção do que eu preciso, do que tem ali de profissões, possibilidades. Muitas pessoas acham que
trabalhar com tecnologia, com TI, é somente você ir para a área de programação, o que não é verdade nem próximo disso. Tem muitas outras áreas, bem como a que eu trabalho hoje, que é a área de gestão de produtos, que também trabalha diariamente junto com programadores, desenvolvedores, e é uma área que muitas pessoas que estão fora do ramo às vezes não sabem que existe. A área de design, a área de gestão de produtos, a área de liderança em requisitos ágeis. Você é uma microempresa, tem uma microempresa, é isso, correto? Eu atuo como pessoa jurídica, microempresa, isso. E qual é a vantagem de ser uma microempresa? A maior vantagem de atuar como microempresa é que a gente consegue uma liberdade maior ali em relação à questão de horário, tá? E também em relação à questão ali de flexibilidade para poder aplicar o seu prolabore, a sua distribuição de lucros de uma maneira mais autônoma, né? Quando você trabalha como você atua somente como trabalhador em formato de CLT, acaba que uma grande parte ali vai para alguns encargos obrigatórios. Quando você vai ali para esse ramo atuando como microempresa, você consegue também ter melhor autonomia sobre o seu dinheiro ali que está sobrando no final do mês para você se planejar melhor. Quais são as dificuldades que você enfrentou e que enfrenta ainda para trabalhar com inteligência artificial? As maiores dificuldades que a gente enfrenta para trabalhar com inteligência artificial hoje, Sebastião, é que nós precisamos sempre entrar naquele limiar do treinamento e de níveis de filtro. Vou dar um exemplo para você. Uma inteligência artificial, geralmente, ela nunca vai ter uma precisão 100%. Então, a maior dificuldade para você hoje é como eu posso passar a mensagem de que nós auxiliamos algum usuário a ter um determinado fluxo automatizado por uma inteligência artificial, mas como nós podemos fazer isso e estar melhorando continuamente a precisão e a acurácia daquela informação que vem para o usuário, porque ela também é suscetível a erros, e isso às vezes gera uma falsa percepção do usuário que a IA é a salvadora da pátria, de que ela vai simplesmente chegar, vai fazer um trabalho que um ser humano fazia perfeitamente da noite para o dia, o que não bate em grande maioria dos casos que tem trabalhos mais analíticos e complexos. Agora, você acha que é um mercado muito promissor para empreender? Perfeitamente, é um mercado extremamente promissor para realizar o empreendimento. Inclusive, o mercado neste momento, até a nível de investimento, está eufórico, né? Então, quando ocorre essa euforia, o nível de capital investido acaba sendo até mesmo maior do que o próprio mercado consegue suportar. Provavelmente vai gerar um reajuste um pouquinho, a demanda deve dar uma ajustada mais para frente e dar uma reduzidinha, né? Como acontece em todo o fluxo de novidades no mercado, o pessoal vem, fica naquela euforia, investidor vai, corre atrás de ganhos ali estratosféricos, mas depois de um tempo dá uma estabilizada. Então, o mercado neste momento, para empresas que querem trabalhar em desenvolver ou utilizar a inteligência artificial nas suas soluções, está completamente aquecido. Eu não vejo melhor época senão agora. Por outro lado, no mercado de trabalho, enquanto empregado, você acha que a inteligência artificial pode reduzir vagas de trabalho e também criar outras oportunidades, outras profissões a partir da inteligência artificial? Bom, em relação à geração e redução de oportunidades com a inteligência artificial, é um movimento bem interessante que eu dei até uma pesquisada, estudei ultimamente, foi em relação a essa questão de geração de demandas com novas tecnologias versus redução de empregos. Então, em 2000, a gente teve uma das primeiras observações que foram realizadas, onde a automação, não só necessariamente por inteligência artificial, começou a destruir mais empregos do que criar. Então, muito se fala às vezes que a inteligência artificial só vem para gerar emprego, vem gerar novas oportunidades e exigir qualificação, mas o ser humano não está acompanhando essa velocidade. E a demanda de mercado também não está acompanhando. Então, assim, eu fico bem preocupado de que esse modelo econômico mundial que nós temos hoje provavelmente vai gerar um desemprego maior do que uma geração de emprego. Então, as pessoas não vão ter a velocidade para se especializar porque é uma mão de obra muito especializada. Não tem como exigir que uma pessoa que trabalhava num supermercado com uma função mais operacional consiga chegar ali em um ano, se ela for substituída por alguma inteligência artificial, que ela consiga ali realmente estar se restabelecendo no mercado. Então, possivelmente, eu acredito que nós entraremos numa crise nos próximos anos ali, acredito que em 10, 20 anos ali, relacionada a essa quantidade de automação. Vai ter muita automação, mas vai ter pouco consumidor porque muitas pessoas vão ficar desempregadas. O gargalo está na capacitação.
acredito que o gargalo esteja na capacitação, principalmente. Quais seus planos futuros? Você pretende continuar trabalhando com inteligência artificial? Qual é a sua ideia? Bom, os meus planos futuros para a minha carreira é continuar trabalhando com inteligência artificial e continuar atuando em startups de tecnologia que consigam alavancar os seus negócios bem rapidamente através do uso de inteligência artificial. Isso daí está sendo com certeza o melhor rumo para se tomar em termos de economicamente falando e também para a própria carreira pessoal. Diante desse cenário que você colocou, de mais necessidade de capacitação, talvez uma falha que a gente vai ter no mercado de trabalho, mas qual é a dica que você diria para quem quer empreender em inteligência artificial, no mercado de tecnologia e de inteligência artificial? Perfeito. A dica que eu daria para quem quer empreender e atuar no mercado de tecnologia e inteligência artificial é, primeira dela, estude bastante. Inteligência artificial é um nome muito genérico para um universo de possibilidades e de soluções relacionadas à inteligência artificial. Nós temos inteligência artificial que auxilia pessoas a reconhecerem movimentos por vídeo, que conseguem ler automaticamente documentos, que conseguem executar processos que seres humanos faziam de forma automatizada. Então é um universo muito mais complexo do que só inteligência artificial. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é ter cuidado para não cair na armadilha da euforia. Tem muitas e muitas empresas que não estão resolvendo problemas de verdade. Elas estão se aproveitando desse movimento e buscando forçar, resolver ou validar alguma necessidade de mercado que até então ou é pouco existente ou nem existente é, certo? Então o segundo ponto é, conheceu mais sobre as IAs, aprofunde-se mais em mercado, faça testes, não gaste quantidades inimagináveis de dinheiro e faça apostas muito grandes sem você ter uma boa validação de mercado. Isso pode ser um tiro no pé muito longo, você poderia estar fazendo pequenas validações e estar conseguindo resultados mais rápidos se você tiver essa cautela. Qual é o nosso ranking no Brasil de uso eficiente da inteligência artificial se formos comparar com outros países? Bom, eu não tenho uma fonte de dados precisa em relação a esse ranking, tá? Mas o Brasil, em termos de utilização de tecnologia, ele está muito próximo dos países desenvolvidos. Tá? A gente é um país que produz ainda, nós temos uma grande quantidade de profissionais qualificados, inclusive exportamos muito profissional qualificado aí mundo afora, mas as empresas brasileiras também já utilizam bastante tecnologia e eu diria que nós estamos ali em pé de igualdade ali, talvez um pouco atrás de países mais desenvolvidos economicamente nessa parte também de tecnologia de inteligência artificial, como Estados Unidos, União Europeia, Canadá e similares. Nós estamos bem próximos desse pessoal. Você diria que os grandes desafios seriam dois, talvez capacitação para saber lidar bem com inteligência artificial e regulação, por outro lado, para também usar isso de forma eficiente? É mais ou menos essas duas questões que a gente vai ter que caminhar para resolver, tanto para o mercado de trabalho, relação emprego mesmo de trabalho, e relação enquanto empregador, enquanto investimento, enquanto empresarial no Brasil. Essas duas questões são mais latentes? Sim, a questão da regulamentação está se tornando latente porque está avançando muito rápido nos últimos anos aí, né? Tivemos o ChatGPT dando esse boom, mas é algo que já acontecia por baixo dos panos há muito tempo, essa questão da utilização da inteligência artificial. A regulamentação se torna necessária porque os abusos começam a aparecer, escândalos e problemas relacionados a isso. E a capacitação também é um grande desafio e até acima disso, como gerar interesse para as pessoas quererem se capacitar. Porque, novamente, é algo animador, é algo divertido, mas é algo complexo para você trabalhar no dia a dia. E diz para nós, pobres mortais, o que vem depois do ChatGPT, que já está aí, vocês sabem, a gente não sabe ainda? Bom, possivelmente profissões mais analíticas vão começar a ter altíssimo impacto no seu dia a dia de trabalho, não serão mais só profissões operacionais que serão impactadas. Por exemplo, até mesmo profissões como a advocacia, medicina se beneficia demais pela capacidade de juntar uma quantidade de dados e ajudar o médico a tomar decisões. Isso já está começando a acontecer hoje. Já temos aí julgamentos para serem marcados nos Estados Unidos que vai ser realizado através de uma inteligência artificial que vai coletar informação
e auxiliar em um processo. Então a gente está vivenciando o boom da inteligência artificial não sendo aplicada somente em coisas operacionais e repetitivas, e também está começando a auxiliar em coisas analíticas, trabalhos que até então a gente achava totalmente o ser humano, criativo, tem que sair. Não, já está chegando nesse nível, está criando apresentações automaticamente, está criando planos de comunicação. Inclusive existem até pessoas que criaram uma empresa onde a inteligência artificial é o único funcionário dele. Então isso daí já está acontecendo hoje, não é mais algo futurista, e com certeza mais para frente a gente vai ver aí grandes profissões até então renomadas como extremamente analíticas e criativas sendo sim muito auxiliadas em relação a trabalhos ali naquele dia a dia que a inteligência artificial fazia. Acredito que ainda não estamos no momento da substituição, mas é questão de tempo até ela ter a capacidade de fazer isso, e aí entra a regulamentação. Você está dizendo que eu tenho que procurar outro emprego. Logo vai ter um avatar aqui fazendo perguntas, mas vai ter um avatar respondendo também. Guilherme, obrigado pela sua entrevista, pela conversa que a gente teve aqui hoje. A tecnologia está presente em tudo hoje no nosso dia a dia, né? Basta um toque para a gente ir longe, né? Dá para brincar, dá para buscar conhecimento também, aqui o conhecimento inclusive sobre empreendedorismo. Agora, o quanto todas essas facilidades vão interferir aí nas relações de trabalho, no nosso dia a dia e nos negócios também, muito precisa ser discutido ainda. E essa discussão é a proposta desse espaço aqui na Capital Federal. É um local organizado pelo SESI e pelo SENAI para promover, para educar e para instigar quem passa por aqui. Aqui no SESI Lab, a gente é um espaço de educação não formal, então a nossa ideia aqui é conectar o público com esses temas, né, relacionados ao campo da ciência, da tecnologia, e pensar também, né, nas consequências éticas, nas conexões que isso tem com o desenvolvimento da sociedade, com as escolhas que a gente faz sobre o futuro. Então, compartilhar informação e ser um espaço de debate, né, sobre esses temas faz parte aqui da missão do SESI Lab. É assim que a gente trabalha com esse e com outros temas, né, relacionados ao pensamento sobre futuros e enfim, ao impacto das tecnologias na nossa vida, né? Essa exposição aqui, O Futuro das Profissões, ela foi pensada por ser um tema super importante, né, para o SESI e para o SENAI, e é uma exposição que a gente pensou para o público jovem, né, que está nesse momento aí pensando, né, em qual vai ser a sua formação, ou está pensando em qual vai ser sua profissão, pensando em empreender. E a ideia era aqui falar um pouco sobre esse universo que é complexo do mundo do trabalho e de qual é a importância, né, da educação, quais são as competências que a gente precisa ter e desenvolver para pensar em um futuro onde 85% das profissões ainda não existem. Então, qual é, né, a importância da educação nesse processo, a nossa capacidade de se manter aprendendo e com capacidade de aprender coisas novas ao longo da vida para poder se ajustar, né, a essas transformações que vêm cada vez mais rápido. Então, a gente tem tido um engajamento e um feedback muito positivo do público, realmente tem atingido esse público jovem, né? A gente tem mais de 30% do nosso público tem essa faixa etária, né, entre 16 e 29 anos, que é a faixa etária para a qual a gente pensou essa exposição. Então, a gente tem tido resultados muito positivos e muitos debates, né, acontecendo aqui a partir dessa exposição. Então, a gente tem, além dessa exposição aqui, a gente tem uma galeria aqui ao lado, que é Imaginando Futuros, em que a gente tem uma parede de futuros, onde a gente traz trabalho de artistas, trabalhos de cientistas, relacionados a temáticas de futuro. E um dos trabalhos que a gente tem lá se chama Gaia, é de um artista aqui de Brasília, e é um vídeo, né, em que ele imaginou como seria ter um presidente que, na verdade, é uma inteligência artificial. Então, esse vídeo se chama Gaia, está na nossa exposição. Então, ele abre, né? Ele é uma porta de entrada de uma forma inusitada, né?
para a gente falar sobre esse tema. Qual é o impacto, né? Quais são os impactos? E se a gente tivesse uma democracia comandada, né, por um presidente que, na verdade, não é um ser humano, é uma inteligência artificial? Então, a partir dessas provocações, a gente consegue, né, fazer essas discussões e, enfim, pensar sobre esse tema aqui no SESI Lab. Aqui a nossa galeria Imaginando Futuros, ela pensa muito isso, né? Qual é o papel do indivíduo e do coletivo, né, nessa construção de futuros. Então, não é só uma questão de escolha individual. Então, a gente tem também, né, que pensar enquanto sociedade, e o nosso Espaço Maker está também, né, conectado a essa visão, né? A gente realiza nesse espaço oficinas para escolas, para famílias, e a gente tem um programa no nosso Espaço Maker que se chama Maker Livre, em que a gente abre o nosso Espaço Maker para que a comunidade empreendedora tenha a oportunidade, né, de prototipar e tirar do papel seus projetos e suas ideias. Então, aqui a gente recebe principalmente projetos relacionados à educação e ao empreendedorismo social, com essa proposta, né, de dar um espaço e ter o suporte da nossa equipe para que novas ideias, né, saiam do papel com o nosso apoio aqui. Nosso espaço ele fica aberto ao público de terça a domingo. A gente tem uma ampla política de gratuidade, então quem quiser visitar, entra no nosso site, veja lá se pode retirar seu ingresso gratuito. Uma vez ao mês, aos domingos, primeiro domingo do mês, a gente também tem entrada gratuita. Então, essa é a nossa missão aqui. No próximo bloco, vamos conhecer a Fora Inteligência, uma startup brasileira que desenvolve soluções de inteligência artificial para os negócios. E ainda, quais as tendências de empreendedorismo e inteligência artificial que podemos esperar aí para os próximos anos? Repórter Empreender volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e no programa de hoje a gente confere como a inteligência artificial pode ser uma vantagem competitiva nos negócios. Mas apesar dos benefícios dessa tecnologia, o empreendedor não pode esquecer da importância do trabalho essencialmente humano. Bom, a primeira preocupação é de jamais substituir um ser humano, né, e achar que a inteligência artificial ela é melhor do que um ser humano. Não é substituível. A grande questão, a grande vantagem de se utilizar essas ferramentas é que as pessoas consigam unir a sua inteligência natural a uma inteligência artificial. Quando a gente consegue combinar esses dois fatores, a gente tem o melhor dos mundos. Porque, de novo, a inteligência artificial, ela até pode pensar sozinha, mas não vai ser, pelo menos não ainda, da melhor forma. Não vai ser ponderando, por exemplo, os riscos. Ela não consegue perceber ironias, sátiras, ela não consegue perceber detalhes que nós, como seres humanos, conseguimos perceber nos detalhes, né? Então, ela tem uma mentalidade, a princípio, cartesiana, né? Então, sim, não, e as matizes ali nem sempre estão muito claras, que um ser humano conseguiria, por exemplo, detectar, né? Um segundo problema ético é com relação ao uso, por exemplo, a criação de conteúdos falsos, né? Então, esse é um outro dilema que há atualmente, o quanto é possível confiar nos resultados gerados por inteligência artificial, né? É sempre necessária a supervisão humana, não dá para confiar 100%, porque apesar de ter uma precisão muito grande, essas novas ferramentas elas não são oráculos, elas não detêm a verdade universal, elas não detêm, né, o conhecimento do que é certo e do que é errado.
E o termo técnico para isso é alucinar, né? Então, diversas vezes essas ferramentas alucinam. Elas criam realidades paralelas, criam mundos paralelos, criam verdades paralelas, entre aspas, que não necessariamente correspondem. Então, a gente não pode confiar 100% nos resultados, a gente sempre precisa ter uma supervisão humana. A For Intelligence é uma startup brasileira especializada na criação de modelos preditivos por meio de inteligência artificial capazes de prever cenários para os negócios. Mas são os gestores das empresas que tomam a decisão final com base na análise feita pela inteligência artificial, sem deixar de lado o feeling humano. Meu nome é Rafael Mendonça, tenho 38 anos, sou hoje CTO da For Intelligence e cofundador da startup. A história da For Intelligence começa em 2016. Na verdade, começa até um pouquinho antes, onde a associação de alguns economistas junto com o engenheiro, que no caso sou eu, trouxe a ideia de automatizar e dar escala a processos e trabalhos que eram feitos de modo manual em consultorias econômicas. Então a gente começou lá em 2016, desenhando um plano de negócios e tendo Santa Rita do Sapucaí, aqui o Inatel, como um alvo para a implementação desse negócio, dessa ideia. E ali a gente começou em 2016, nós fizemos o plano de negócio, a gente passou por uma bancada de análise, uma bancada que fez uma análise do negócio em si, e a gente foi aprovado no programa de incubação do Inatel. E de lá para cá, a gente começou do zero, praticamente. A gente acendeu a luz da nossa sala, da incubadora, e começamos ali a desenvolver todo o sistema, desenvolver algoritmos, desenvolver robôs que fazem coleta de dados, limpeza de dados, e criar uma base de dados que era utilizada nos trabalhos consultivos. E de lá para cá, de 2016 para hoje, a gente teve muito desenvolvimento envolvido, em 2019, meados de 2019, a gente trouxe para o mercado uma versão da nossa plataforma, ainda bastante inicial, a gente chama de MVP. E de lá para cá, todo o trabalho que foi feito, que era feito pela consultoria, passou a ser feito então pela For Intelligence, uma startup de base tecnológica com possibilidade de escalabilidade junto a essa plataforma. A For Intelligence é uma startup de inteligência artificial aplicada à tomada de decisões de grandes empresas. Formada por economistas e engenheiros, a empresa conta hoje com mais de 115 colaboradores, dos quais boa parte é dedicada ao desenvolvimento de algoritmos para a criação de modelos preditivos. Esses modelos trabalham para mais diversos tipos de problemas comuns de grandes empresas, como projeção de vendas no campo mais estratégico, ou mesmo de demanda e projeções no campo mais operacional. Tudo isso relacionando questões econômicas com vendas e também questões de calendário e clima com relação a essas projeções. Um exemplo básico é o que acontece com as vendas de determinada loja de rua ou de shopping em dias de chuva. Certamente a loja de rua ela tem uma venda menor do que o previsto, enquanto que a loja de shopping vai ter uma venda maior do que o previsto. Outro exemplo é a demanda por determinada bebida a nível municipal, caso a temperatura média seja mais elevada ou menos elevada do que o previsto para um determinado mês. Tudo isso de maneira intuitiva, com alto rigor científico, através de grandes dois módulos. A Feature Store, que é um módulo onde a gente concentra uma grande base de dados macroeconômicos, dados de climas e o mais variado tipo de dados, e o módulo Models, onde a gente faz de fato as projeções e constrói os cenários alternativos.
A inteligência artificial, sem dúvida alguma, ela toma melhores decisões. Não diria que ela toma as melhores decisões. Ela fomenta, ela capacita, ela dá as melhores condições para que o tomador de decisão possa tomar as melhores decisões empresariais na sua empresa, e ela faz isso sem vieses. Então, a inteligência artificial, ela não traz viés emocional algum, ela não traz, enfim, algum vício na tomada de decisão, e além disso, ela é escalável. Ela é capaz de condicionar o tomador de decisão a tomar 1, 2, 3, 10, 20, 50 decisões. Então ela capacita, ela empodera, ela impulsiona o tomador de decisão. E isso dentro de processos pode ter uma escalabilidade ainda maior. Os desafios para se trabalhar com inteligência artificial são muitos. No nosso ramo, no nosso segmento em específico, nós trazemos muito conhecimento acadêmico. Então, para nós, foi muito importante ter no corpo colaborativo doutores, mestres, em vários campos de conhecimento. Isso possibilitou que nós trouxéssemos à prática, aplicássemos e criássemos algoritmos que estão nos papéis, nos papers acadêmicos, e junto a isso, a capacitação da nossa equipe de desenvolvimento é extremamente necessário e também um desafio para que a gente traga essa linguagem acadêmica para o chão de desenvolvimento e atinja todos os colaboradores, nivelando esse conhecimento. A pandemia, sem sombra de dúvida, acabou trazendo um novo paradigma. Nós crescíamos a empresa de modo local. De certa forma, a Fora Intelligence possibilitou a gente a olhar para além das nossas fronteiras, então trazer colaborador, contratar fora de Santa Rita do Sapucaí, fora de São Paulo, olhando para outros municípios, outros estados, outras regiões. Isso possibilitou a gente criar uma diversidade na Fora Intelligence de regiões, de pessoas, de culturas, o que agrega muito aos resultados do desenvolvimento e aos resultados que nós temos na Fora Intelligence. Olhando para frente, nós temos o plano de atender de forma massificada o mercado nacional, expandir para o mercado latino, a América Latina como um todo, e também atingir outros mercados, seja ele o norte-americano, europeu, asiático, enfim, globalizar a Fora Intelligence. Uma dica para quem quer empreender usando inteligência artificial é se aventurar nas novas plataformas, nas novas soluções que têm surgido ao longo desse ano, inclusive. São muitas. Então, eu acredito que se permitir pensar diferente, pensar fora da caixa, é praticamente um clichê, mas acho que hoje vale muito mais do que sempre. Trazer a criatividade para que seja usada junto a essas soluções que têm surgido. Diante do atual cenário, o interesse agora é saber quais são as tendências de empreendedorismo e inteligência artificial para os próximos anos. Especialmente profissões ligadas à inteligência artificial certamente terão um crescimento muito grande para o próximo ano. Então vamos pensar que já existe uma profissão nova, que é a de engenheiro de prompt, né? São pessoas que sabem dar os comandos corretos para as máquinas para extrair os resultados desejados. Então não é todo mundo que consegue extrair o melhor resultado, é preciso um pouco de treinamento e já tem uma profissão específica para isso, né? Que é o engenheiro de prompt. Além disso, a gente vai ter pessoas que dão esses treinamentos para companhias, né? A gente vai ter profissionais que consigam aprender, que tenham conhecimento de programação e consigam explicar, até para não programadores, como desenvolver o seu site, o seu aplicativo, a sua solução tecnológica, especialmente virtual, por meio da inteligência artificial. E essas novas profissões que fazem uso, né, da tecnologia, seja na geração de imagens realistas
seja na geração de roteiros, seja na geração de conteúdos para filmes, para comunicação, certamente terão um espaço muito grande e um corredor muito aberto para os próximos anos. Apesar dos avanços da inteligência artificial, ainda não é possível prever um cenário distópico onde a tecnologia vai substituir o trabalho humano, né? Mas é claro que os profissionais que mais se atualizarem, mais se capacitarem, vão se destacar no mercado. Bom, o Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas lá no nosso canal no YouTube. Eu volto na próxima semana. Forte abraço e até mais!